vista que era um momento onde, por conta da pandemia, a gente não tinha um contato presencial com a comunidade, estava afastado, a comunidade passava por vários problemas, né? Muito por conta do momento, né, que era vivido, da pandemia. Então, a gente tinha diversos momentos de contato, em sua grande maioria, à distância. Eu que até coloquei uma foto de um desses momentos que a gente promovia junto com a comunidade, que foi um bingo. Então, era mais um momento de é, interação, de lazer com a comunidade para conseguir levar algo novo, né, que conseguisse tirar um pouco as preocupações e ansiedade relacionado ao cenário que estava sendo vivido no momento, né? Então, tipo, querendo ou não, né, o contato à distância com a comunidade dificulta muito, né, o nosso papel como enactor de levar o impacto, entender a realidade da comunidade, porque querendo ou não é o que a gente consegue se aproximar mais, né? Então a gente tinha esses momentos que eram desenvolvidos dentro do time, né? A gente fez bingo por meio do Google Meet, a gente enviava o link, elas entravam, a gente participava, era um momento super divertido, né? Teve também nessa época, né? Quando eu entrei, fazia parte do projeto Aroeiras, que está em atividade até hoje. E aí fui um dos responsáveis, né, por uma elaboração de um curso que a gente fez em produção de fuxico, que foi tudo no YouTube, online, para que elas conseguissem começar a costurar de casa, né? Era bem no início do projeto, então elas nem tinham esse domínio da costura ainda. Então foi algo que a gente tentou levar para elas de início, para conseguir auxiliar elas nesse processo. E aí, em 2021, eu entrei para o projeto que é o que eu estou até hoje, né? Que é o projeto Bread and Bug. Entrei no outro ano dentro do time. E aí, novamente, continuava sendo pandemia, a gente trabalhou muito à distância com a comunidade que a gente tinha na época. Era uma comunidade totalmente diferente do que é hoje, um propósito totalmente diferente que é hoje em relação ao nosso empreendimento. E, novamente, era um momento onde a gente levava, né, um curso à distância por conta da pandemia. E aí eu acho que a principal virada de chave, muito por conta dessa amenização, né, da pandemia, foi bem no final de 2022, que a gente conseguiu fazer um pouco dessa transição, mas vocês podem ver que a gente ainda estava de máscara, né? Alguns, mas a gente teve uma grande virada de chave em relação ao projeto, que foi uma experiência que eu vou contar bastante para vocês aqui hoje. Mas eu acho que tudo isso, né, foram momentos é, que construíram essa relação, né, do time, minha relação com a comunidade, e, né, se concretizaram em momentos super importantes para mim e para o time como um todo, né, em prêmios e conquistas, como eu quis, apresentar aqui. Então, querendo ou não, tipo, o contato que a gente tem durante toda a nossa trajetória, né, como Enactor, é o que vai ser o responsável por nos trazer os prêmios e conquistas, né? Tipo, hoje, os projetos eles existem por causa da comunidade, dependem da comunidade, são para a comunidade e com a comunidade que a gente trabalha dentro da Enact, né? Então, acho que isso é um sentimento muito importante de que é junto com ela que a gente consegue alcançar os prêmios, né? E fazer a comunidade também sentir responsável e parte, né, dessas conquistas também é um grande desafio e acho que é algo também super importante. Pô, eu não vou, né, eu tentei não falar muito, né, de apresentação pessoal, já que eu tinha falado na última, mas continuando aqui, né, falando sobre essa parte de contato com a comunidade, a intenção, que nem eu falei, era trazer um momento agora mais interativo, né? E aqui eu trouxe algumas opções para vocês, gente, para a gente conversar mais uma vez. Foi algo que eu tinha levado também no nosso último encontro, mas que é basicamente essa pergunta, né? Dessas opções aqui que eu fui listando, né, qual que vocês consideram, acham que seja uma condição necessária
para que um projeto Enactus exista, né? Dentre essas daqui, se vocês pudessem escolher apenas um, qual delas vocês escolheriam para que vocês, tipo, que vocês acham que precisaria existir para que um projeto Enactus seja viável? Alguém Aí eu ficaria entre o impacto positivo e sustentável. Ah, não sei, para mim todos fazem sentido. tem? Necessidade identificada também. A Cecília falou aqui no Boa, chat também, impacto positivo e sustentável. boa. Me parecem todas Mais alguém? importantes. Todas são, de fato. Solução inovadora, legal. Alguém quer fazer outro chute? Necessidade identificada? Não? Tá. Gente, obviamente, né, todos são condições super importantes para que tanto um projeto como um empreendimento de impacto, um negócio social exista, né? Então, obviamente, se a gente não tiver um projeto que desenvolva uma solução inovadora, que seja capaz de gerar impacto, que tenha estrutura organizacional, que tenha recurso financeiro, equipe boa, modelo de negócio. Se a gente não tiver isso tudo, a gente não vai conseguir ter efetividade com o nosso projeto. Mas, querendo ou não, o ponto de partida, né? Digamos que o ponto inicial que é o limitante para que o projeto Enact exista, e sem ele a gente não consegue ter nenhuma das outras condições, é a necessidade identificada. Então, para que a gente consiga desenvolver uma solução, a gente precisa identificar uma necessidade na comunidade. A gente precisa identificar algo que a comunidade tem como dor, uma necessidade, uma vontade, um sonho, um problema vivenciado. E com base nessa necessidade identificada, a gente desenvolve uma solução para isso, uma solução que consegue gerar impacto, né? A gente consegue estruturar com um modelo de negócio, estrutura organizacional e recursos financeiros esse impacto. Então, querendo ou não, um modelo, o ponto de partida, ele é a necessidade identificada. Então, todos os projetos Enactus, eles precisam partir dessa identificação de necessidade. Muitos projetos encontram uma certa dificuldade no seu curso como projeto Enactus, porque durante a sua idealização, né, o processo de criação daquele projeto, eles pularam essa etapa, né? E ao invés de inicialmente pensarem na necessidade da comunidade, eles partem já para pensar na solução que eles vão trazer, sem identificar qual é a solução, né, qual vai ser a necessidade que vai ser trabalhada. E aí, às vezes, a gente tem uma solução super inovadora, super legal, mas que não consegue solucionar nenhuma dor porque não foi construída com base em uma necessidade identificada. Então, é importante seguir esse passo a passo, né, para que a gente consiga é, otimizar trabalho, tempo e também, principalmente, a gente consiga ter uma eficiência melhor nesse processo de desenvolvimento, né, e prospecção de projetos análises. Então, acho que o ponto de partida, e que a gente vai falar muito hoje, é desse processo de conseguir identificar uma necessidade, né? Só trazendo também uma pesquisa, que se eu não me engano eu falei também no nosso último encontro, mas só reforçando, basicamente, gente, um ponto reforçando nessa informação que eu trouxe, acabei de trazer, é uma pesquisa que fala dos principais motivos para a falência de startups, né? Foi um estudo feito com 101 startups que faliram, né? Analisando um pouquinho de qual foi a razão mais frequente, né? Que foi citada por essas startups como motivo de falência das mesmas. Então, a gente pode ver que o que está em primeiro lugar, né? O número um da razão de falência das startups é delas não atenderem a uma necessidade de mercado. Então, se não existe um cliente, um público-alvo, um beneficiário que enxerga aquela solução como capaz de solucionar alguma necessidade, alguma dor, é muito difícil a gente conseguir ter efetividade
empreendimento, negócio, projeto que está querendo ser trabalhado. Então, é importante a gente ter esse ponto de partida de identificar uma necessidade, para às vezes a gente não ter que trabalhar num modelo um pouco na contramão disso, né, de instigar nas pessoas uma certa necessidade, né? Às vezes trabalhar num modelo onde a gente vai, ao invés de levar uma solução para alguma dor que é relevante e vivida por aquela comunidade, a gente trabalhar numa perspectiva de levar algo como um adicional, um extra para a comunidade que vai trazer mais um gasto, mais um tempo, mais uma demanda de energia para aquilo. Aí eu vou falar um pouquinho mais para frente de como esse processo, às vezes, pode ser feito que leva de maneira negativa à solução de vocês. Bom, aqui, gente, eu quis trazer apenas para exemplificar o que a gente vai estar conversando agora, como se fosse um funil de vendas para esse processo de prospecção e ideação, né, de projetos para a comunidade, né? Então, basicamente, um passo a passo, né, um mapa mais visual, né, de onde a gente sai, né, parte de uma comunidade, né, ou de várias comunidades, e a gente realiza todo o processo de mapeamento, prospecção e ideação de uma solução para que a gente, a partir da ideação, consiga desenvolver uma solução capaz de gerar impacto. Tá? Então a gente vai passar por todos esses três etapas, né, de, né, de idealização de um projeto Enact, para a gente conseguir abordar um pouquinho de como é o processo de contato com a comunidade em cada uma dessas etapas. Tá? Então, falando inicialmente sobre a primeira etapa, que é a etapa de mapeamento, é um momento onde a gente tem um contato muito mais distante e separado da comunidade. Tá? Aqui eu tenho certeza que muitos de vocês já fizeram, é o mais comum de ser feito, e que a maioria dos times tem muito mais proximidade, que é a realização, né, de pesquisas, de brainstorming acerca de um determinado tema, problemática que é identificado. Então, é basicamente a equipe sentar, pesquisar documentos, dados, informações que já foram, né, analisadas dentro daquela problemática que se quer trabalhar. Então, beleza, a gente vai sentar e fazer, elencar, resumir, juntar todas as informações que a gente encontrar na internet, no chat GPT, em artigos, enfim, em várias coisas que vão disponibilizar para a gente, né, como múltiplas fontes, informações sobre uma determinada comunidade, sobre uma determinada realidade, um determinado problema, né? Isso é um ponto legal, importante de ser feito, porque querendo ou não, a gente consegue trazer dados, né, históricos de vários tempos que já foram coletados por diversas pessoas, por diversos pesquisas, então são informações super relevantes que são muito bem utilizadas, né, para enriquecer a pesquisa, né, e principalmente de quem for estiver nesse processo de idealizar projetos. Então, não acho que é super relevante, sim, mas é um processo que é insuficiente, muito pelo fato de que quando a gente está fazendo uma pesquisa, né, de dados sobre uma determinada comunidade, uma determinada problemática, a gente vai trazer dados muito gerais, não específicos da comunidade que a gente está trabalhando. O que isso significa? Quando a gente vai levar a nossa solução para uma comunidade X, para alguém testar, para quem, né, aplicar aquilo de fato, se a gente se basear única e exclusivamente em dados gerais, de pesquisas, a gente não vai conseguir adaptar aquela solução para uma realidade daquela comunidade, né? A gente não vai ter um processo de identificar a realidade vivida por aquela comunidade e fazer com que a nossa solução ela se adeque àquela realidade que está sendo trabalhada. E nisso, muitas das vezes, a gente, pensando em levar uma solução, a gente não vai conseguir entregar aquela solução um impacto positivo e sustentável,
porque a nossa solução não está adequada e construída de forma efetiva para solucionar essa dor da comunidade, tá? Novamente, não é algo que descredibiliza o processo de pesquisa, né, e de elencar informações, mas que deve ser o ponto de partida, né? Então, acho que todos os projetos, idealmente, podem e devem começar por uma pesquisa, né, principalmente em mapear comunidades, né, em ver possíveis comunidades que tem na região que vocês trabalham, quais são as lideranças dessas comunidades, onde elas estão localizadas, como entrar em contato com elas, quais são as principais dores identificadas por quem já fez algum tipo de pesquisa dentro daquela comunidade, né? Qual é a realidade vivida por essas comunidades que a gente está mapeando, né? E aí vocês vão elencando um pouquinho de informações, né? Um banco de dados acerca daquela comunidade que vocês vão trabalhar, certo? Então, acho que esse seria o primeiro passo. Alguém já, imagino que todos, né? Já fizeram esse processo de pesquisar, fazer um brainstorm, principalmente nesse processo de idealização de projeto, que é o mais básico, então vamos já continuar para não perder muito tempo. Boa, pesquisas, né, questionários, eu acho que ainda a gente trata de uma fonte de pesquisa que não é tão específica, mas já vai conseguir trazer de forma simples, né, direta, informações ainda gerais, mas que vão trazer uma realidade muito mais aproximada do público-alvo que a gente quer trabalhar. Então, a gente lançar um determinado questionário aberto para o público-alvo, né, da nossa comunidade, ou para uma comunidade específica que vai abranger todas aquelas pessoas de uma determinada comunidade, é uma ótima forma da gente conseguir mapear informações daquela comunidade. Então, a gente inicialmente já mapeou comunidades de uma região, né, encontrou onde elas estão localizadas e vai lançar agora, né, um questionário para a gente se aprofundar em informações específicas que a gente se interessou dentro das nossas pesquisas que a gente realizou. Então, eu vou até trazer um exemplo para vocês, gente. Durante a criação, né, do projeto Aroeiras, eles encontraram, né, dentro desse processo de pesquisa de comunidades aqui em Uberlândia, eles encontraram uma comunidade que chamava Casa Fraterna, né? Ela é localizada em um bairro periférico aqui de Uberlândia e é um espaço de assistência para mulheres, para crianças, famílias, homens que vivem nessa situação de vulnerabilidade, né? E aí eles chegaram lá, foram conversar com a liderança, né, daquele espaço, a responsável por aquele espaço, e a partir disso eles, né, entenderam um pouquinho daquela realidade e foram fazer um tipo de questionário, né, um pouco adaptado para um projeto Enact, principalmente para um público que não tem mais analógico, né, que não tem tanto vínculo com tecnologia, internet, foi fazer um diário que foi fornecido para as mulheres daquela comunidade. Então eles pegaram, né, fizeram um modelo de diário e deram um para cada uma das mulheres que frequentavam aquele centro comunitário, né? Então as mulheres receberam esse diário, foram indicadas, né, para elas de que elas deveriam preencher, falando um pouquinho do dia a dia, falando da rotina, falando um pouquinho sobre quais eram os sonhos delas, as dores, as vontades. E a ideia é que aquele fosse um espaço para que elas conseguissem, digamos assim, abrir o coração, né, para o time e eram momentos de aproximação. Tá? Então foi um momento onde conseguiu ter uma visão mais aberta, né, dentro da comunidade. Obviamente, por ser um contato muito mais não específico, muito aberto, né, sem ter construído muito vínculo, né, ele acaba não sendo tão profundo porque, tipo, é muito difícil a gente conseguir criar um certo tipo de relação com a comunidade para que ela se sinta à vontade em escrever todas as informações da vida dela, da realidade dela, num diário e entregar para vocês com, digamos assim, a verdade real do que ela está vivendo.
sabe? Então, ainda assim é algo que, apesar de ser bastante simples, tem uma certa precisão, por ser algo muito aberto e generalizado, ainda não traz, né, a raiz do problema, muitas das vezes, daquela comunidade que a gente vai estar querendo trabalhar, tá bom? Mas é um contato que a gente tem com a nossa comunidade, nenhuma possibilidade que vocês podem estar utilizando dentro dos projetos de vocês. Alguém já teve a experiência de rodar algum tipo de questionário em rede social, né, algum formulário com perguntas para entender mais sobre o público-alvo dos projetos de vocês? No começo do Recalcário, a gente passou um questionário para. A gente mandou para vários agricultores familiares aqui do DF, a gente foi encontrando com eles em feiras e pedindo para responderem, e a gente coletou Uhum. várias respostas. Foi muito bom pro projeto, lá no começo. Pô, É o show. que a gente está fazendo agora também aqui na Nactusuen. Agora nós estamos falando com agricultores, então nós estamos indo nas feiras, a gente fez o formulário, e a partir disso a gente está conseguindo conversar com eles a partir disso. Legal. Eu acho que vai ser bem importante, porque aí vocês conseguem, né, ter um pouquinho de base de dados gerais. E aqui um ponto importante. Por ser também muito geral, né, o questionário, esses formulários, essas pesquisas abertas para o público-alvo, a gente vai lidar com o problema de que, mesmo sendo de uma comunidade específica ou de um público específico, quando a gente trabalha, né, de forma assim mais geral e aberta, ainda vão ter várias realidades diferentes dentro de uma mesma comunidade, dentro de um mesmo público. Então, dentro, né, até voltando um pouquinho para o exemplo da Oreiras que eu estava dando, as mulheres relataram uma série, né, de vontades, de dores, de necessidades. Então, tinham mulheres que tinham vontade de trabalhar com enfermagem e queriam, né, ter um desenvolvimento mais informativo para conseguir entrar, né, para participar de um curso técnico, né? Tinham mulheres que queriam ter um desenvolvimento mais na área de culinária, tinham mulheres que queriam ter um desenvolvimento mais na área de costura, e aí vai ser talvez um ponto, né, onde vocês vão ter que escolher qual desses, né, vocês vão querer focar. Às vezes pegar a principal dor relatada nesses questionários pela comunidade, às vezes focar na principal desejo relatado pela comunidade, ou, né, ver o que vai se enquadrar mais com o perfil do time de vocês, tá? Então, acho que é fazer utilizar as informações que vocês coletam, não necessariamente para atingir todo o que está sendo apresentado no questionário, porque, como eu disse, é algo ainda muito geral. Mas escolher em qual segmento daquele público-alvo vocês vão querer atacar. Então, beleza, a gente tem uma comunidade de mulheres, né, em vulnerabilidade, mas a gente vai trabalhar com mulheres que queiram se desenvolver na área de corte e costura, tá? Então, é essa segmentação que vocês precisam fazer para ir para as próximas etapas, né, de uma prospecção, né? E, obviamente, beleza, a gente focou no corte e costura, a gente começou, né, foi para as próximas etapas, tá trabalhando com aquela comunidade, viu que não deu certo? Tudo bem, a gente volta, dá uns passinhos para trás e volta para tentar uma outra, né, possibilidade de trabalho com aquela comunidade. Bom, e aqui uma sugestão, gente. Durante esse processo de mapeamento, né, de buscar informações gerais sobre comunidades que vocês queiram trabalhar, a partir do momento onde vocês observaram em linhas gerais quais são as dores, as vontades da comunidade, né, e vocês já escolheram qual vai ser o foco, né, que vocês vão trabalhar no momento, façam benchmarks com pessoas, com projetos, com negócios que já trabalhem, né, no segmento que vocês vão estar querendo atuar no momento. Não sei se vocês têm essa cultura, essa frequência dentro do time, né? Se tiverem, eu acho que é super excelente, super recomendo. Mas estejam abertos a terem esses momentos de colaboração entre times, né? Eu acho que é algo super importante dentro da rede, super incentivado. Existem diversos programas que trabalham com isso, né? E que às vezes vocês vão encontrar times que estão trabalhando com a mesma comunidade,
que vão, né, que desenvolveram um processo muito parecido com o que vocês querem desenvolver, que tem uma solução muito parecida com a de vocês, e vocês podem compartilhar insights do que vocês estão aprendendo entre essas comunidades. Então, por exemplo, a Renata da UEM e a Isa da UNB falaram que estão, né, no caso, a Isa prospectou uma comunidade de agricultores, a Renata estava prospectando uma comunidade de agricultores. Troquem essa ideia de como foi esse processo, de como vocês, do que vocês observaram de informações, de qual foi, né, os insights que vocês coletaram, porque às vezes, né, mesmo que sejam comunidades de regiões totalmente diferentes, essa troca de informações vai ser útil para que vocês consigam, às vezes, ter algum insight para melhorar a solução que vocês vão estar desenvolvendo. Tá? Trouxe até aqui uma imagem como exemplo da época que eu ainda era do time da UFM, né? A gente participou do programa Action for Africa, que é um programa, né, para internacionalização, principalmente para colaboração entre times com times do Brasil, de todo o mundo, com times do continente africano, né? E aí a gente teve essa ótima experiência com um dos nossos projetos, que a gente trabalhava com um inseto em específico, a gente trocar informações com times, né, de Gana, de Zimbábue, da África do Sul, que também estavam desenvolvendo, iniciando projetos com o mesmo inseto, né? E aí a gente conseguiu absorver muito dos insights que eles estavam fornecendo para a gente, né? Muitas informações, ideias, sugestões do que poderia ser feito para que a gente conseguisse estruturar os nossos projetos de forma mais efetiva, tá bom? Então, acho que foi uma experiência super legal, né? Essas trocas de informações porque a gente consegue desenvolver uma ideia que a gente, às vezes, tem uma visão muito consolidada, mas que quando vem uma visão de fora, a gente consegue melhorar ainda mais a nossa solução. Então, lembrei de um outro ponto que eu ia falar aqui. Eu acho que o benchmark também ainda é super importante porque a gente consegue também comparar a nossa comunidade com outras comunidades, né? E ver e ter uma necessidade um pouco comparativa de tipo, é, beleza, às vezes minha comunidade tem uma necessidade muito forte relacionada é, enfim, a comunidade de costura tem uma necessidade muito forte relacionada a insumos, né, para a produção, né? Então, linha, agulha, afim. E aí, eu vou fazer um bench e relatam que eles identificaram, né, que esse mesmo problema, mas eles observaram que a razão daquele problema é que a comunidade não sabia, né, manusear o maquinário, as máquinas de costura, e por isso, tipo, desperdiçava muita linha, quebrava muita agulha. Então, entender um pouco, né, de experiências de outros, né, com comunidades para conseguir, né, às vezes, levar um pouquinho disso para o nosso time. Boa. Aqui, eu acho que em relação à parte de mapeamento, eu acho que eu traria como sugestões esses três processos, né? Processos um pouco ainda distantes das comunidades, né? A gente não está tendo contato ainda tão direto com a nossa comunidade, mas, né, por meio de pesquisas, benchmarks, questionários, a gente está coletando, né, mapeando informações da nossa comunidade. Show. E aí, entrando agora um pouquinho mais na parte de prospecção, então, onde a gente já vai começar a ter um contato direto com a nossa comunidade, já vai começar a trabalhar nesse entendimento, né, e construção de uma empatia para idealização de uma solução. Então, o que eu traria de super relevante para vocês? Façam entrevistas, né, conversas mesmo, né, que podem ser adaptadas de acordo com a realidade do público-alvo de vocês, não só podem, como devem ser adaptadas, para que vocês consigam entender de fato o que foi relatado nos questionários, o que foi apresentado, né, dentro das pesquisas, nos benches, entender a razão, a realidade, informações que a comunidade vai poder estar, né, se abrindo para vocês. Né? Então, o que eu acho que é importante nesses momentos de contato
direto com a comunidade, né? Então, momentos de entrevistas, o ideal é que não sejam momentos onde vocês vão estar indo como instigadores, questionadores, apenas para perguntar e elencar uma série de respostas da comunidade, né? Querendo ou não, a comunidade já está e vem de um espaço de muita vulnerabilidade. Então, quando a gente chega lá, né, querendo levar uma solução sem antes construir uma relação, né, e uma abertura com aquela comunidade, a chance dela se fechar para a gente é muito alta. Então é importante que vocês trabalhem antes, né, de chegar perguntando, de forma mais passiva, digamos assim. Muito mais absorvendo tudo que a comunidade vai estar expressando para vocês, seja em comportamento, seja em fala, seja em simples momentos que às vezes vocês vão poder, né, capturar informações, né, relevantes, né? Então, acho que são momentos que, quando vocês conseguem construir, né, essa relação e essa confiança da comunidade como vocês, com vocês, no caso, vocês vão ter essa abertura para perguntar o porquê, a razão daquela realidade, da realidade que está sendo expressa pela comunidade de vocês, né? Então, vão ser momentos onde vocês vão conseguir entender um pouquinho mais da realidade que está sendo vivenciada, né? E, de fato, na razão, na raiz daquela problemática, né? Então, se a comunidade apresentou que ele tem um problema com renda, né, quando vocês tiverem essa abertura para ter esse contato direto com a comunidade, tente entender qual é a razão desse problema de renda. É porque a comunidade produz um determinado produto e está numa região periférica que ela não consegue vender naquela região aquele produto a um valor acessível? Ou será que a razão que ela não consegue ter uma renda é porque ela não teve, né, uma formação de forma adequada, né? Ou será que é porque ela não está tendo, não sei, um dinheiro, né, para conseguir dar início ao negócio que ela está querendo tocar, né? Identifiquem a razão daquela comunidade estar tendo aquela dificuldade, aquela necessidade, sabe? Então, tentem ao máximo, durante esses momentos de contato direto, não criar barreiras, mas quebrar elas, né? Então, acho que algo que é super relevante, uma ideia que eu daria para vocês, né, façam isso, né, esse contato direto em momentos mais amistosos, né? Então, aqui é um exemplo que até coloquei na foto, né, de sempre quando a gente ia fazer uma interação com a comunidade, a gente levava comida, um café da manhã, um lanche, bolo, né, convidava a comunidade, né, as mulheres, por exemplo, aqui do Aroeiras, junto com seus filhos, suas filhas, para que elas também conseguissem, né, ver que não se preocupar que a criança dela estava em casa, às vezes, né, fazendo bagunça, correndo risco, perigo, tendo que pensar em criança, e aí, tipo, a gente trazendo essa segurança para que ela conseguisse se abrir ainda mais, né? Então, trazer esses momentos, eu acho que a comida é algo que, querendo ou não, ameniza muito qualquer situação e vai conseguir construir uma relação muito boa, né? Então, eu acho que é uma ideia super legal, né? E outra coisa que eu acho que é super importante, muitas pessoas têm estratégias, né, de conseguir construir uma relação com a comunidade, né, de encontrar pontos de ligação, né? Então, às vezes, o ponto de ligação entre vocês e a comunidade de vocês, para vocês conseguirem criar uma abertura, vai ser um time de futebol, né? Vai ser uma música, vai ser algo relacionado ao bairro que aquela comunidade está vivendo, à cidade onde aquela pessoa nasceu, né? Qual é a profissão daquela pessoa, né? Então vocês vão precisar encontrar um ponto de relação que consiga construir um vínculo de vocês com a comunidade de vocês, tá? E aí vocês vão ter que, de certa forma, desenvolver uma estratégia para que a comunidade consiga identificar em você alguém que ela pode ter uma certa abertura, né? Então, como eu falei, às vezes vai ser levar um lanche, às vezes vai ser ir com a camisa do time de futebol daquela comunidade, né? Às vezes vai ser levar um presente,
vai ser, tipo, levar, que nem eu falei, chamar os filhos daquela, né, daquela pessoa da comunidade para participar desse momento também, né? Então, vocês vão conseguir, né, vão precisar identificar qual que vai ser o melhor ponto, né, de conexão entre vocês e a comunidade, né, e incentivar a construção dessa relação com a comunidade de vocês, tá? Então, vai ser algo muito como é que eu vou falar? Muito único de como vocês vão conseguir, né, fazer essa relação de vocês com a comunidade de vocês, tá? Então, acho que vai depender muito de comunidade para comunidade, mas eu acho que o processo é conseguir identificar uma forma que vocês consigam criar um vínculo entre vocês, tá? Então, acho que com esse vínculo, né, a entrevista ela fica muito mais fácil de vocês coletarem informações, né? Então vocês conseguem absorver muito mais informações porque aí nesse momento a comunidade ela está mais propícia a se abrir para vocês, certo? Então é um momento de vocês, né, às vezes captar informações por meio de histórias que a comunidade vai contar, né? Por meio do comportamento, né? A linguagem não verbal da comunidade, se ela está ansiosa, se ela está nervosa, se às vezes foi para algum tema e ela ficou um pouco desconfortável, né? Obviamente, sem criar nenhuma situação desconfortável entre vocês e a comunidade, né? Sem, né, incentivar nenhum tipo de resposta, tentando mesmo absorver a informação e não levar alguma solução para a comunidade, certo? Então vai ser um momento mesmo de ouvir, né, entender e construir esse vínculo nesse contato direto que vocês vão estar tendo, tá? Alguém já teve alguma experiência? Se alguém quiser compartilhar, eu vou abrir aqui um vídeo para exemplificar muito do que eu vejo como uma forma, né, de construir esse vínculo com comunidades. Mas alguém quer compartilhar alguma experiência que teve? Acho que eu posso falar que recentemente a gente fez uma visita ao assentamento Canaã, que é a comunidade que a gente trabalha com Recalcário, né, da UNB, e eles fizeram uma festa junina lá e foi super legal. Então, eu acho que isso que você falou é muito válido, da gente ter esses momentos mais descontraídos para eles se sentirem confortáveis, né, perto da gente, e a gente realmente poder perceber as dores dele, o que a gente está agregando a eles, né. Foi bem legal essa festa junina. Boa, eu acho super legal, principalmente viver esses momentos da comunidade, né? Às vezes vocês não precisam levar nada novo, mas participar do que a comunidade já faz. Às vezes ela vai ter uma cultura super já consolidada dentro do núcleo comunitário dela, e às vezes vocês estarem presentes vai ser muito mais relevante para vocês, porque a comunidade lá já vai estar num ambiente muito mais amistoso, né? Então vocês participarem desse momento com a confiança dela vai ser muito legal de vocês construírem uma relação com eles. Mas, gente, eu vou passar aqui um vídeo, e só contextualizando. É um vídeo mostrando um pouquinho de um. Voltando um pouquinho. Essa comunidade, né, desse vídeo, ela é uma comunidade de reabilitação, né, de dependentes químicos, é uma comunidade terapêutica, né, numa região mais rural aqui de Uberlândia, que era onde a gente trabalhava lá há bastante tempo com o Brad, tá? Então era aqui uma comunidade, e aí vocês vão poder ver, vou deixar sem som mesmo, mas é aqui que né, as pessoas que estavam em reabilitação ficavam, né? E aqui foi um dia que a gente foi fazer uma visita, né? Então tava lá a comunidade, e esse daqui era um dos membros do time, né? Que era principalmente do núcleo de prospecção, né? De idealização de novos projetos. A comunidade estava junto lá no momento. E aí, tipo, o vínculo que ele conseguiu criar com a comunidade foi por meio da música, foi por meio de interagir com um cara que estava com violão, né, que começou a cantar com a pessoa, né? Então criar o vínculo por meio de momentos não necessariamente relacionados ao projeto, relacionado ao negócio, ao empreendedorismo, né? Então, tipo, a gente trabalhava com inseto, com horta, e o vínculo foi criado por algo muito íntimo daquela pessoa, né? Música que conseguiu conectar ambos, né? Tanto um membro da Enactus quanto um membro da comunidade. Então vocês precisam, isso vai ajudar muito vocês a conseguir ter uma abertura da comunidade de vocês, sabe? Então ter vínculos para além do projeto de vocês
vínculos que estejam relacionados é, ao dia a dia mesmo daquela comunidade, né? Então aí vocês conseguem ter uma abertura muito grande para conseguir, né, entender de fato a realidade daquela comunidade. Então eu gosto muito desse vídeo porque ele consegue é, tipo, quebrar muito essa barreira de que, como Enactors, a gente está lá, né, a gente trabalha para levar uma solução para a comunidade, né? E não necessariamente eu acho que essa é a melhor forma de pensar no nosso trabalho como Enactor. Eu acho que vai muito mais numa perspectiva da gente entender a realidade da comunidade, né? E a gente entendendo aquela realidade, às vezes a gente não precisa levar nenhuma solução externa para lá, né? Às vezes a comunidade já vai ter a própria solução dentro dos conhecimentos dela, do dia a dia dela, né? E às vezes a gente só trazer uma perspectiva de fora, né? Como sendo alguém que está de fora, vivendo aquilo que é uma habilidade da comunidade, a gente vai conseguir ajudar ela a se desenvolver no ambiente, às vezes com dificuldades e necessidades que ela vive, tá? Então, acho que tipo, é basicamente isso. Não pensarem como idealização de projetos, criação de projetos, num processo de levar uma solução, mas no processo de identificar uma comunidade que vive uma dor, né, e ver como vocês conseguem ajudar, né, junto com aquela comunidade, né, trabalhar com ela para ajudar ela a mudar o cenário onde ela está vivendo. Deixa eu, deixa eu voltar aqui para o nosso slide. Bom, aqui já indo para o próximo tema, né, que é uma parte que eu gosto bastante, até comentei um pouquinho, né, quando a Isa falou, que é a parte da observação sistemática. Então, a Isa comentou, né, um pouquinho da festa junina, né, da comunidade, né, e eu acho que são momentos super legais de vocês terem abertura para observar o dia a dia da comunidade de vocês, né? Então, tem momentos onde vocês vão visitar a comunidade, visitar o bairro, visitar uma festa, um evento, né, visitar a casa daquela comunidade, visitar sei lá, a horta do pequeno agricultor que vocês estão querendo trabalhar, né? E dentro dessa visita, tem uma observação sistemática mesmo de coisas que vocês querem identificar daquela comunidade, né? Então, tem um processo onde vocês vão, obviamente, planejar o que vocês vão querer observar, né? Então, vocês vão observar como que é o bairro, né? As ruas, a calçada, o muro, a casa, se lá tem energia, se tem saneamento, se tem placa, se tem um muro que está pintado, ele está rebocado, se aquela, né, a pessoa ela tem segurança na casa, na habitação dela, né, se ela tem uma dificuldade de segurança, se às vezes, né, no bairro dela, observando, vocês vão observar que ela não tem nenhum correio perto, né, de onde a comunidade mora, e às vezes é por isso que ela tem dificuldade em vender os produtos que ela já produz, né? Às vezes vocês vão identificar, né, que, enfim, várias coisas por meio apenas da observação daquilo, né? Mas vão abertos a absorver informações e não levar soluções para a comunidade, né? Eu acho que é muito importante ter um pouquinho dessa perspectiva de ir, né, nesses contatos com comunidades muito mais para absorver do que para compartilhar informações, soluções e observações, né, de vocês, né? Então, tem esses momentos onde vocês vão conseguir vivenciar e visualizar um pouquinho da realidade da comunidade de vocês, tá? Então, acho que é super legal ter esses momentos. E vão ser com eles que vocês vão conseguir coletar muitas das informações que vocês vão estar utilizando para construir o projeto de vocês, né? Então, vão ser por meio tanto dessas entrevistas, né, interagindo direto, tanto por meio dessas observações, né, só absorvendo sem ter nenhum tipo de interação com a comunidade de vocês. Então, acho que seriam duas formas super interessantes, né, que vocês precisam ter um planejamento para isso, né? Então, tanto na entrevista quanto na observação, vocês precisam ter um planejamento acerca de quais são as perguntas que vocês vão levar para a comunidade,
não necessariamente para ler aquela pergunta, né? Porque isso é uma forma super robótica, né? Que vocês, às vezes, com um papelzinho lendo, não vai ser tão efetivo. Mas, às vezes, para pensar no que vocês querem identificar, né, naquela entrevista. Vocês querem perguntar o porquê que ela tem uma necessidade, querem perguntar qual o sonho daquela comunidade, né? Vocês querem identificar, enfim, quantos filhos aquela comunidade tem. Vocês precisam ter elencado, né, as informações que vocês precisam capturar, tanto na entrevista quanto na observação, né? Então, elenquem o que vocês querem absorver de informação daquelas pessoas que vocês vão estar tanto entrevistando quanto observando, né, para que vocês consigam depois fazer um registro de tudo isso que foi observado, né? E com base nesse registro que vocês tiverem, né, de entrevistas e observações com uma, duas, três, 10 pessoas, vocês vão conseguir ter um banco de dados de informações. Então é muito importante que vocês não façam só uma entrevista, só uma observação, né, mas várias, né? Eu falei o número 10, mas só o número aleatório, né? Assim, quanto mais observações, mais entrevistas vocês realizaram, mais conhecimento vocês vão ter da necessidade, né, daquela comunidade, e melhor vai ser o processo de construção de uma solução para aquela comunidade que vocês vão estar querendo trabalhar. Fechou? Ou alguém quer comentar alguma coisa a partir de observação? Não? Show. Vou seguindo aqui. E aí, o que eu deixo de sugestão para vocês, principalmente nesse processo, né, de registrar essas informações? Né? Construam uma persona da comunidade de vocês com base nas informações que vocês foram coletando. Né? Então, qual é o nome, como eu vou falar, o nome hipotético, né, da comunidade, né, ideal de vocês? Qual a idade média da comunidade que vocês trabalham? Qual é o sexo que aquela comunidade, né, o sexo mais comum, né, das pessoas do público-alvo que vocês vão estar querendo trabalhar, né? Qual a descrição física, né, daquela pessoa, né? Uma pessoa que mais, enfim, é, que veste com roupas mais de, do ambiente mais rural, né, de plantação, de horta, é uma pessoa mais formal, é uma pessoa que, enfim, tá com roupas mais informais, né? Identifiquem um pouco, né, dessa descrição física, dessa descrição conceitual da persona de vocês, né? E aí, com base nessa descrição, nas entrevistas, nas observações, né, descreva um pouquinho de quais são as tarefas, né, que a comunidade de vocês realiza, né? Qual é o dia a dia da comunidade, o que ela tem de atividade, né? Pense no que ela já faz, mas principalmente na perspectiva daquilo que ela faz que está relacionado com a necessidade que vocês querem trabalhar, né? Então, se a gente está falando de pequenos agricultores, né, elenquem as atividades que, tipo, a comunidade possui uma certa dificuldade, né? Elenquem ou que às vezes se fosse um tempo mais reduzido, ou se fosse com qualidade melhor, né? Então, tenho essa leque de atividades que é desempenhado, né, pela persona de vocês, né? Pensem muito em quais são as dores que a comunidade de vocês vivencia, né? Qual que é a realidade problemática, o problema que é enfrentado pela comunidade de vocês, né? Então, com base no que foi apresentado para vocês nas entrevistas, né, nas observações, qual que é a real, né, problemática enfrentada pela comunidade, né? E façam uma descrição de fato, né, dessas dores, né? Pensando muito na razão, né, na raiz daquela dor, não necessariamente na dor aparente, mas qual é a raiz daquilo, né? Pensem em toda essa árvore de problemas, vamos falar assim, que é uma outra ferramenta que eu acho que é super relevante para vocês utilizarem, que vai trazer uma visão macro assim das dores da comunidade. E também super importante pensar nos ganhos que a comunidade pretende, né? Quais que são os sonhos, os grandes desejos, as vontades, as aspirações, né? O que a comunidade espera alcançar, né? Se desenvolver, o que a comunidade quer alcançar, né?
dentro da realidade dela. Então, elenquem muito dessas conquistas apresentadas pela comunidade para que vocês consigam também saber não só o que que vocês precisam aliviar das dores da comunidade, mas também, né, junto com esse alívio de dores, levar coisas que consigam gerar ganhos e benefícios e desenvolvimentos, né, para que a comunidade consiga alcançar um sonho dela. E aí, gente, indo já para os últimos pontos, né, nessa parte do funil, acho que depois que a gente conseguiu mapear uma série de comunidades, conseguiu mapear dentro dessas comunidades que foram, né, elencadas, a gente mapear informações gerais das mesmas, né, dados, né, problemáticas gerais das comunidades que a gente quer trabalhar. A gente passou por um processo de prospecção, né, de entrevistar, de observar, entender, né, coletar informações específicas daquele público que a gente está trabalhando, né, ver por meio de contato direto, seja perguntando, seja apenas observando, coletar informações do dia a dia e da realidade daquela comunidade. A gente vai ir para a última etapa, né, já se aproximando muito mais do impacto, que é de idealizar uma solução. Eu acho que o ponto principal que eu queria trazer nessa etapa é que essa idealização da solução, ela não pode estar descolada da realidade da comunidade. Então, eu acho que o mais incentivado, né, e que às vezes também é super difícil, não estou querendo trazer como faz, mas se vocês conseguirem idealizar uma solução junto a uma comunidade, né, de forma que a comunidade seja parte ativa da idealização daquela solução, vocês vão estar conseguindo, né, alcançar um projeto de muito mais sucesso do que às vezes idealizando uma solução, né, em casa, na faculdade, longe, descolado da comunidade e levando para ela aquela solução, certo? Então, pensem em como vocês vão conseguir, né, incluir a comunidade nesse processo de ideação da solução de vocês, tá bom? E aí, o que eu traria de sugestão? Né? Façam momentos onde vocês consigam imergir, né, ter momentos de imersão na comunidade de vocês, né, que vocês consigam construir um laço de empatia com a realidade vivida por aquela comunidade, né? Então, momentos onde vocês consigam participar das atividades daquela comunidade, principalmente das atividades, né, que vocês observaram que apresentam alguma dor, né, que apresentam alguma dificuldade, alguma problemática, né, que são as atividades principais desempenhadas por aquela comunidade, né? Então, por exemplo, né, trouxe até aqui a imagem de Noroeiras, acho que uma coisa que eu gostava muito de fazer quando eu ia lá nesse momento de contato com a comunidade é de pedir para elas me ensinarem a costurar, né? Ver como que era o manejo da máquina, como que era o processo de costura, como que era realizado isso, porque nisso eu consegui entender muito mais sobre a comunidade do que perguntando para ela, né? Vivendo o que ela vive, mesmo que seja por momentos super curtos, né, do dia. Obviamente, não dá para se comparar com a realidade que a comunidade vive todos os dias da vida dela, mas tentando imergir um pouquinho mais naquela realidade, né, eu consigo coletar muito mais informações, consigo criar muito mais um vínculo com a comunidade, né, eu consigo ter muito mais proximidade e abertura com aquela comunidade para conseguir absorver informações da mesma, né? Então, participem, né, ativamente do dia a dia dessa comunidade, né, registrem essas experiências, né, pensem, coletem informações, analisem, porque vai ser com base nesses momentos de imersão que vocês vão entender, né, a experiência vivida por aquela comunidade, certo? E aí, gente, eu vou novamente parar de compartilhar para passar mais uns vídeos falando um pouquinho sobre essa experiência de imersão que eu tive, que eu acho que foi super proveitosa. Mas eu queria saber se alguém tipo, queria compartilhar também alguma experiência que teve de imersão com a comunidade de vocês, né, em algum momento, para compartilhar aqui. Alguém se disponibiliza? Eu acho que posso compartilhar sobre. A Isa falou um pouco do Recalcário, né?
a gente com capital social também, a gente, toda vez que a gente vai na comunidade, a gente tenta realmente fazer essa imersão, né? Uhum, Eu lembro que uma vez que a gente foi lá, elas passaram passo a passo de como é que elas fazem, né, a reciclagem, né, desde da primeira etapa até passando pelas outras. Então, assim, coisas que a gente não tinha conhecimento, não sabia, que até surgem mais ideias ainda do que a nossa ideia inicial, porque a uhum, gente acaba exato. pensando em outras problemáticas que eles têm na comunidade, que às vezes a gente não tinha pensado sobre. Perfeito. E na maioria das vezes a solução, como a gente já conversou, né, tipo, vai estar dentro da própria comunidade mesmo, né? Às vezes vocês vão muito mais ouvir e às vezes pegar uma solução que um membro da comunidade faz de forma diferente, é super eficiente, e vão replicar aquilo para toda a comunidade, né? Enfim, acho que são várias formas, eu acho que é super legal ter esses momentos. Eu acho que alguém tinha levantado a mão, não sei Era se eu. quer falar. Mas, aham, eu acho que eu não tô mais tão dentro do Dignitar agora, né, que é o nosso produto Aham, aqui dentro do Next Way. Só que eu acho que era uma troca muito boa quando nós íamos nos treinos dos para-atletas e nós sim. realmente conversávamos com eles. E que nem você disse, às vezes nós não trocávamos, não compartilhávamos ideias do projeto, mas sim conversávamos sobre o que eles gostavam, o que eles Uhum. faziam no dia a dia deles, e era uma troca muito boa, porque a gente conseguia ter mais essa abertura com eles, de acordo com isso, a partir do projeto. Pô, perfeito. Acho que, falando, acho que até o exemplo do Dinta vai ser algo super legal de correlacionar um pouquinho com um exemplo que eu vou passar aqui para vocês nos vídeos que eu selecionei. Então, gente, só contextualizando também aqui um pouquinho, essa é uma outra comunidade, né, que a gente trabalhou com o projeto Bread and Bug, quando ele ainda era parte do time. Então, é uma comunidade de um assentamento, né? Na verdade, era um terreno baldio numa região urbana aqui de Uberlândia, que ele era, enfim, utilizado para jogar lixo, né? Foi encontrado moto roubada. Era um ambiente que estava vulnerável, assim, sem utilização, né? Sem valor social. E aí, membros, principalmente o Carlos, né? Que era membro do bairro, né? Ele, junto com outros moradores lá da região, juntaram para pegar e revitalizar aquele terreno baldio, né? Conseguiram ter a liberação da prefeitura, né? Porque era também um terreno da prefeitura, e construíram lá uma horta comunitária onde eles produziam, né, hortaliças e forneciam essas hortaliças para os moradores da região. Eles cobravam um valor simbólico apenas para manutenção, mas a intenção mesmo é quase como um projeto Enactus, né, que eles fizeram de forma independente, né? Então eles pegaram, identificaram a necessidade que era o terreno baldio e desenvolveram a solução que era a horta comunitária deles, né? E aí a gente chegou lá, a gente teve todo esse processo de, né, mapeamento, a gente encontrou essa comunidade, pesquisou sobre ela, foi lá, observou, conversou com o Carlos, né, entendeu um pouco da realidade dele, viu como que era o tamanho da horta, viu como que eram as hortaliças que estavam lá, qual eram as culturas que ele cultivava, quais eram os produtos, né, os insumos que ele utilizava. A gente viu muito sobre o dia a dia que ele estava lá. E aí, qual que foi a nossa intenção? Nessa época, a gente já tinha o Red com a solução muito bem estabelecida, né, que era produzir insumos agrícolas a partir da nossa criação de insetos. Então, a gente trabalhava principalmente com a produção de adubos, né, para nutrição orgânica de plantas, hortaliças, e, enfim. Então a gente tinha o nosso adubo de nutrição, né, vegetal. E aí a gente queria expandir, né? A gente estava num momento meio incerto em relação ao projeto, né? Inicialmente a ideia nossa era implementar a criação na comunidade que a gente, né, de pequenos agricultores, para que eles produzissem o próprio fertilizante, o próprio adubo, né, utilizassem esse adubo na plantação deles, né, e conseguissem
mitigar todos os gastos que eles teriam com insumos, né? Então, seria uma solução onde a gente ia implementar um sistema de produção do próprio fertilizante e ele não precisaria mais comprar, né, esterco bovino ou qualquer outro tipo de adubo que ele fosse utilizar naquela horta, né? Só que a gente estava observando que várias comunidades que a gente implementava o sistema, né, a gente conseguia até alcançar um momento onde a comunidade, né, tinha um aprofundamento muito grande em conhecimentos do manejo da criação, mas sempre que a gente se distanciava um pouco, a gente tentava, né, garantir a autonomia daquela comunidade, a gente via que o projeto não ia para frente, né, acabava morrendo, acabava a comunidade não seguindo no manejo daquela criação. E aí a gente, né, dentro dessa experiência com o Carlos, nesse processo de incerteza, um pouco da solução trabalhada dentro do projeto, a gente levou para ele uma ideia, né, que foi basicamente fazer junto com o Carlos, né, que era a liderança da comunidade lá do Amigos da Horta Comunitária, perdão. A gente levou a ideia de participar junto com ele desse processo de preparação do solo, né, do plantio, da adubação, né, e fazer um teste de um produto que ele já utilizava com o nosso produto, né? Então foi dentro dessa experiência, né, que a gente conseguiu coletar muito dos insights que a gente nunca tinha coletado em 5 anos de existência do projeto Gutenberg, né? Então foi nesse dia, e aqui até os vídeos de comprovação, né, onde a gente estava lá preparando o solo, né, tirando o capim, limpando, né, o Carlos aqui muito mais ensinando a gente, né, como era esse processo de manejo, né, o que que a gente tinha que fazer, né, a gente apenas participando e fazendo o que ele já fazia diariamente, né, no cuidado daquela horta comunitária, né? E foi basicamente a gente participando de todo esse processo mesmo, né? Então a gente preparou o solo, limpou, né? A gente capinou, era um espaço, né, que a gente tinha de agrofloresta, então a gente teve que cortar os toquinhos de árvore, colocar, ixi, colocar bonitinho os toquinhos. E aí, só, perdão, fez um barulhão aqui, eu não sei o que foi. Mas enfim, a gente participou de todo esse processo, né, de preparação e teve essa experiência de vivenciar um pouquinho do que a comunidade estava desenvolvendo, vivia, né, no cuidado na sua atividade, né? Então aqui só mostrando aqui um pouquinho depois, né, da gente plantando as mudas que eram, né, dessa parte de agrofloresta que a comunidade trabalhava, né, a gente fez o plantio das mudas, de hortaliças também nos canteiros, né, então foi o momento onde a gente conseguiu entender muito da realidade daquela comunidade, tá? Então acho que, né, como vocês podem ver, tipo, um momento super informal, ninguém com blusa de time, né? O ideal aqui seria que a gente tivesse de botina para estar muito mais, né, próximo de um pequeno agricultor, né? Então foi um momento onde a gente conseguiu criar esse vínculo, mostrando para a comunidade que a gente não estava indo lá só para levar uma solução, mas para, de fato, criar um vínculo com ela, né? Entender a realidade dela e criar um vínculo que tinha como objetivo levar benefícios para aquela comunidade. Então a gente teve todo esse processo, né? A gente combinou com a comunidade que a gente ia participar desse processo, né, de preparação do canteiro, né, e ia fazer esse teste. Então, esse canteiro aqui da direita foi um canteiro onde eles colocaram, né, prepararam um canteiro de agrofloresta, né? Então, como vocês podem ver, tem tipo mudas de árvore no meio e no, ao lado, né, no meio dessas árvores também a gente realizou o plantio de mudas, né, que era um sistema que eles desenvolviam dentro daquela horta. E a ideia aqui, que ainda não estava pronto, né, mas a gente no mesmo dia a gente preparou esse canteiro aqui da esquerda com as mudas que receberam o nosso fertilizante, né? Então a gente
aplicou o nosso adubo nas mudas à esquerda, e a gente levou para a comunidade, ó, essa é a nossa solução, a gente vai participar aqui, tá testando, e ver o que que vocês acham, depois vocês falam para a gente, sabe? Então, a gente chegou lá muito mais pedindo uma ajuda da comunidade para que ela, né, nos ensinasse, nos mostrasse a realidade dela, né, e testasse o nosso produto, né? Então não foi a gente querendo falar, ó, nosso produto é muito bom, use ele e tenha uma melhoria aqui na sua plantação de 20%. Não, a gente chegou lá pedindo ajuda para eles testarem, e quando eles testaram, eles viram que era um produto de fato muito bom, eles viram que era um produto muito eficiente, gostaram, né? E a gente conseguiu, por meio desse momento, né, de imersão na comunidade, a gente conseguiu construir um vínculo muito forte com eles, né? Então, o Carlos foi um membro, né, uma liderança comunitária que, inclusive, foi e até hoje super ativo, né, dentro do Bifert como um negócio que eu toco hoje fora da rede. Ele participou com a gente do Eneb, foi para a gente com o Eneb quando a gente ganhou. Então era uma pessoa que, de fato, não só a gente imergiu na comunidade, como ele também imergiu dentro da rede Anacos. Então acho que foi algo super legal, que a gente conseguiu vivenciar dentro lá. E que eu acho que, só trazendo um outro exemplo, né, do que eu tinha falado, tipo, no final, não foi nem no final, né, no meio desse momento a gente teve, né, um café da manhã, né, para a gente conseguir reabastecer as energias, né, e novamente ter momentos de conversa onde a gente conseguia construir um vínculo com a comunidade, né. Então aqui na esquerda vocês podem ver, né, o Carlos, a esposa dele, a Ana Paula, né, e que a gente dentro durante esse momento, né, do café da manhã a gente conseguiu construir um vínculo muito forte, né. Então foi a partir desse teste que a gente conseguiu reformular muito da nossa solução, né? Então, só exemplificando agora, resumindo tudo que eu estava querendo falar. Foi graças a essa observação da comunidade, né, nessa imersão, na verdade, dentro da comunidade, que a gente conseguiu identificar que implementar um sistema de criação do inseto não fazia sentido para aquela comunidade, porque é uma comunidade que já vivenciava, né, uma dor que era ter que, às vezes, passar várias horas do dia dela fazendo o manejo daquela horta que ele estava cuidando, né? Passava muito tempo, era um processo muito difícil, muito trabalhoso. E se eu levasse um trabalho a mais, né, que é de fato complexo, não é super simples de ser feito, né, eu não estaria solucionando, né, uma dor, né? Seria uma solução que teórica, né, de ter um produto de qualidade, mas que na prática não se adequava com a realidade da comunidade e acabava trazendo um prejuízo, né, ao invés de levar uma solução, né? Então, a comunidade ela tinha que, beleza, ela não tinha gastos com insumos, mas ela tinha um gasto muito alto de tempo, de energia no manejo daquela criação, né? Então, acabava que eu estava, a gente, na nossa cabeça, ao invés de achando que estava levando uma solução, a gente estava levando muito mais uma outra dor, e por isso que a gente não conseguia se sustentar, né? Então foi nesse momento que a gente reformulou muito do nosso modelo, né, para que a gente, ao invés de implementar a solução, e como a gente faz até hoje, vender o nosso produto para esses pequenos agricultores, para que eles consigam acessar, né, fornecer para eles e conseguir, né, garantir o desenvolvimento dos mesmos. Então foi, tipo, acho que é uma experiência mais enriquecedora que eu tive dentro da ENAC, né? E que eu acho que recomendo muito para vocês que participem e façam isso se vocês tiverem experiência, né? E aí, por que que eu acho que é algo que eu queria trazer um paralelo também com o Dignitar, né? Que quando a Renata comentou e eu lembrei, né? Tive em eventos já no último ciclo a oportunidade de conversar com a Nath, que era, né, a diretora de projetos na UEM, se eu não me engano, você me corrige qualquer coisa, né, ou Renato. Mas e conversar um pouquinho sobre essa experiência que eu tive no projeto, né, em relação ao que eu via em relação ao Dignitar, que era muito parecido, né? Então, às vezes, né, antes enxergava muito que a solução do Dignitar era
vou conseguir gerar uma renda para a comunidade, fazendo com que ela esteja incluída no processo, né, de produção dos produtos esportivos com a reutilização da lona vinílica. Então, essa era a solução. Só que muito da minha experiência, né, que eu já tinha tido de falhar em levar uma solução parecida com um público-alvo, obviamente, diferente, eu tive esse insight de que eu, né, conversei e troquei um pouco de ideia com a Nath, que eu acho que eles conseguiram reformular muito bem esse processo, né, de sair de levar, fazer com que a comunidade, né, estivesse incluída no processo de produção, produzindo, né, fazendo que os para-atletas eles fossem, né, os responsáveis pela produção dos artigos esportivos com a reutilização da lona, mas fazendo com que o negócio ele passasse a ser um patrocinador daqueles atletas, né? Que a solução fosse ser um negócio que não só reutilizaria a lona vinílica, mas patrocinaria, né, o esporte daqueles atletas. Então eles passariam a ter muito mais tempo para, assim como focar no esporte deles, ter a renda por meio do patrocínio que estaria vindo desse negócio que foi idealizado. Então, acho que é vocês pensarem em como vocês conseguem adequar a solução de vocês, né, para a realidade da comunidade, e às vezes imergindo, né, às vezes indo no treino da comunidade, que nem a Renata falou, seja uma forma de vocês conseguirem adaptar muito da solução. Pode falar, Renata. Sim, o Dignité é um grande exemplo, por causa que no início, quando ainda foi idealizado o projeto, nós pensávamos que as mulheres desses jogadores que fariam os produtos. Então, a ideia Bom, inicial era com relação a isso, depois passou para eles e depois de muita conversa a gente pensou no patrocínio. Então, foi uhum, bem realmente de interação com a comunidade, saber o que eles queriam mesmo. exato, perfeito. Eu acho que aí, tipo, a partir disso que a gente consegue construir bons projetos, né, tipo, dentro da rede, que são projetos que têm um grande vínculo com a nossa comunidade, né, que têm um grande proximidade com a realidade daquela comunidade, não algo descolado da realidade, que a gente está querendo trabalhar. Show. Gente, eu sei que eu falei na último encontro, né, em relação a isso, no encontro de modelo de negócio, mas queria trazer aqui novamente como uma sugestão para vocês, quando tiverem nessa etapa de ideação da solução de vocês. Então, na parte de prospecção, vocês já vão ter definido, né, a persona, o perfil do cliente, o perfil da comunidade de vocês, né, definindo as tarefas, os ganhos, as dores daquela comunidade, né? Então, vocês já vão ter identificado o perfil, né, a persona que vocês querem trabalhar, e a ideia é que vocês consigam, né, por meio desse modelo, né, que é o Canvas da proposta de valor, vocês consigam idealizar, né, e construir uma solução que esteja vinculada ao perfil da comunidade de vocês, né? A persona de vocês. Então, para cada dor que vocês identificaram, né, vocês vão querer trabalhar com determinadas e vocês precisam ter para as dores que vocês querem trabalhar um alívio, né, de dor, né? Algo que consiga solucionar a dor daquela comunidade. Vocês precisam elencar quais são, né, o que que vai ser esse alívio de dor para aquela comunidade, né? O que que vai ser um criador de ganho, né? Então, vocês observaram os sonhos da comunidade. O que que vocês vão levar, né, de operação, de atividade, de solução, de produto, que consiga ser um criador de ganho para aquela comunidade, né? O que que vocês vão levar de produtos e serviços que consigam melhorar, desenvolver, né, trazer um crescimento, né, um desenvolvimento para as atividades, as tarefas que a comunidade de vocês já desenvolve. Então é muito trazer essa perspectiva de a gente identificou tarefas, ganhos e dores da nossa persona, né, e como que a gente vai transformar isso em uma solução, né? Então pensar nesse paralelo, né, de quais são os alívios de dores, os criadores de ganhos e os produtos e serviços que a gente leva para aquela comunidade, certo? Então, só trazendo um pouquinho desse paralelo em relação ao Bifert, então a gente tinha, né, muito como um alívio de dor fornecer para a comunidade um produto que era sustentável, que conseguia
reduzir os gastos daquela comunidade, porque a gente vendia um preço acessível para aquela comunidade, a gente levava um produto que, levava, no caso, leva um produto que consegue evitar pragas, evitar doenças, né? Então a gente está aliviando uma série de dores, né? Dores com gastos, dores com doenças, com pragas, com morte, né? Dores em relação ao impacto ambiental que às vezes os produtos de esterco bovino que a comunidade já utiliza, ele está impactando negativamente aquele ambiente. E a gente levava de criador de ganho. Então a gente via que a comunidade queria se desenvolver, ter um crescimento econômico, né? Então nosso produto, além de ser um produto, né, que aliviava todas aquelas dores, era um produto que consegue, de fato, aumentar a produtividade daquela plantação, né, melhorar a qualidade das hortaliças que estão sendo cultivadas lá, né, melhorar o solo que tipo, daquela plantação. Então a gente está levando um ganho, né, uma solução positiva para aquela comunidade, além de estar conseguindo, né, aumentar o faturamento, porque a gente tem uma produtividade maior e por aí vai. Então, quais são os produtos e serviços? A gente levava produto que era o nosso adubo, o nosso fertilizante, né, o serviço de acompanhamento, de consultoria, de ensinar a aplicar, né, então era todo esse suporte que a gente levava com a nossa proposta de valor, né. Então, muito construída com base na persona que a gente identificou, certo? Gente, acho que era isso que eu queria trazer, né? Queria agradecer. Não sei se alguém tem alguma dúvida, mas agradecer novamente esses 2 dias que eu tive a oportunidade de conversar com vocês, muito por conta do convite da Isla, da UNB, foi super enriquecedor para mim. Espero que tenham gostado. Estou aberto. Quem quiser fazer alguma pergunta, estamos abertos para interação. Pode falar, Cecília. Oi, eu Oi. ia compartilhar antes, mas eu estava no trânsito, aí eu não consegui falar. Uhum, Mas em relação vou ligar a câmera aqui rapidinho. tranquilo. Em relação ao contato com a comunidade, contato inicial, né, para mapear, para entender qual que é a realidade ali, queria compartilhar uma experiência no Capital Social, né, da UNB também. A gente tem uma contratante do microcrédito, que é o projeto que a gente atua, que ela não sabe ler nem escrever, ela só sabe assinar o nome dela, né? E aí isso me deixou pensativa, porque existem algumas comunidades que têm esse tipo e outros tipos de limitação, né? Então, às vezes não tem aparelhos eletrônicos, não tem o celular, não tem o computador, não tem internet, ou então não tem, a maioria das pessoas não tem acesso à educação, não teve, né, o acesso à educação, e grande parte das pessoas são analfabetas, né? E aí esse tipo de fator, ele limita muito, né, a nossa ação. Claro que a gente pode fazer essa integração, conversar com cada um para entender e tudo mais, mas eu queria saber, tipo, de que formas a gente consegue contornar essa situação e sem ser, assim, desconfortável, tipo, como, assim, a gente Uhum. foi, para mim foi um pouco chato, né, porque eu fui entregar o contrato para ela. Aí ela falou assim: eu não sei ler. Tipo, ela ficou Uhum. meio incomodada, sabe? Aí eu queria saber como evitar esse tipo de coisa. Sim. Bom, perfeito. Eu acho que o ponto principal em relação a isso, que eu daria de sugestão, é muito naquela perspectiva de, antes de levar uma solução, né, ter todo um processo de coletar informações da comunidade que a gente está querendo trabalhar, né? Não que seja o caso de vocês, no que eu vou falar aqui agora, mas trazendo exemplo de que às vezes a gente vai trabalhar muitas horas, muito tempo desenvolvendo um aplicativo super complexo, super elaborado, que vai levar uma solução super da hora, e a gente chega lá na nossa comunidade e a gente vê que a comunidade não tem nem celular para utilizar, tipo, o aplicativo que a gente está querendo levar, né? Então, tipo, acaba que a gente perde muito tempo, muita energia, gasta muito recurso desenvolvendo uma solução, sendo que se às vezes a gente tivesse chegado, identificado a necessidade, a realidade daquela comunidade,
a gente não desenvolveria um aplicativo que não seria útil para aquela comunidade. Então, acho que o primeiro ponto, que eu acho que é super importante, é de seguir esse passo à risca mesmo, infelizmente, para a gente não ter essa perda de energia, né? Então, vocês não precisam ter um conhecimento super profundo da comunidade, mas identificar, tipo, informações gerais, né, em relação a isso, porque aí vocês conseguem ver um pouquinho disso. Novamente, não estou falando que seja o caso de vocês, que a solução não funciona para uma comunidade que não seja letrada, mas que é importante que tenha esse mapeamento para evitar, né, de desenvolver uma solução que não se adeque para uma comunidade, se não for identificada a realidade daquela comunidade. Mas eu acho que nesse caso, né, o contato com a comunidade, né, que está, digamos assim, muito mais distante da gente por vários fatores, então não só o fator, às vezes, de idade, mas um fator de letramento, um fator de condição, um fator de classe social que a pessoa está, né, então, são vários distanciamentos daquela comunidade, né, e eu acho que a gente conseguir, por meio desse processo de imersão, né, entender aquela realidade, adaptar a nossa solução para algo que faça sentido para ela, né? Então, às vezes não precisa ser um contrato onde tipo, a comunidade vai preencher todas as informações, mas vocês vão coletando e falar, ó, a gente vai coletar aqui algumas informações para a gente ter guardado. Então, beleza, qual que é o seu nome, qual que é não sei o quê, qual que é nananã, vai escrevendo lá de forma, né, que vocês não precisam, às vezes, constranger a comunidade de entregar, que nem você falou, né, tipo, aquele contrato, né? Mas vocês, tipo, adaptarem aquela solução para a realidade daquela comunidade, né? Então, vocês mesmos fazem o preenchimento, na parte da assinatura, vocês pegam, explicam, falam que é, tipo, o porquê, né? Falam que a pessoa vai precisar, né, dar um check, né? Perguntar se ela possui uma assinatura para entender ainda mais daquela realidade, ver se precisa ter uma adaptação ainda diferente, né? E às vezes vocês vão precisar ter, tipo, uma sem solução prévias de acordo com como o que vocês identificarem na comunidade. Então, às vezes, vocês vão ter que ensinar antes deles a assinarem o próprio nome para depois levarem um contrato para elas assinarem, entendeu? Mas eu acho que os passos seriam esse, né? Tipo, inicialmente, ter esse mapeamento, essa prospecção, né? E essa imersão da comunidade para ter informações relevantes sobre ela, né? E aí depois ter esse processo de adaptar a solução que vocês estão levando para a realidade daquela comunidade, né? E principalmente daquela pessoa que vocês vão trabalhar em cada momento. Então, às vezes, a solução ela vai precisar ser personalizada um pouquinho para cada uma das pessoas que vocês vão estar trabalhando, principalmente, né, na solução de vocês. Então, eu acho que é uma solução que vai ser muito adaptável para a realidade de cada público que vocês vão estar trabalhando, né? Então, o capital social acho que tem essa necessidade de adaptabilidade, né? Então, acho que é muito disso. Não sei se eu respondi, mas eu acho que não tem uma solução milagrosa para isso. Eu acho que é mais ou menos esse processo mesmo. Não, respondeu sim, deu para entender, tipo, mas é só, mesmo com o mapeamento, mesmo com todos os dados, mesmo depois das pesquisas, tipo assim, foi uma pessoa ali que escapou, mas eu sei que existem Entendi. comunidades inteiras que são assim, né? Aí é um pouco, Sim. ou majoritariamente, mas deu para entender, sim. Uhum. Obrigada. Tipo assim, nesses casos, que eu falei, tipo, às vezes vão ter necessidades maiores e primárias, né? Então, querendo ou não, tipo, não tem como a gente levar uma solução complexa para uma comunidade que não tem letramento, para uma comunidade que vive em extrema miséria, não tem condição de se alimentar durante o dia, né? Então, às vezes, tipo, principalmente durante a pandemia, muitos projetos, muitos times tiveram que parar as atividades e, às vezes, levar uma solução muito mais assistencialista, porque a comunidade estava vivendo em fome, estava vivendo tipo, uma realidade muito mais difícil que não fazia sentido a gente conversar com ela sobre, né, empreendedorismo, sobre projeto, sendo que ela estava passando fome dentro de casa, né? Eu acho que é ter esse papel de empatia, de ver o que que a Um comunidade está tato, né, precisando. também. O tato, exato. Então, tipo, acho que é isso. Vão ter
vão ter que ter esse tato mesmo para conseguir identificar o que que a comunidade está precisando no momento, né? Às vezes vocês vão precisar levar uma cesta básica para conseguir melhorar um pouquinho mais a solução da comunidade para depois, né, trazer uma nova fonte de sustento para ela, né? Enfim, são várias coisas que precisam ser abordadas. Eu acho que até novamente trazendo o exemplo do Aroeiras, né, a gente teve uma experiência super difícil, né, de trabalhar com uma das mulheres, né, uma das mulheres passou a relatar um problema de violência doméstica, então a gente teve que adaptar muito da solução, muito do contato com aquela mulher para a realidade que a gente estava observando, que ela estava vivendo, né? Então não tinha como a gente falar sobre costura novamente, tendo uma realidade que a mulher estava vivenciando em relação à violência doméstica. Então, acho que é muito isso, de ter esse tato, né, para conseguir, às vezes, abrir mão do que a gente está levando de solução para ir para alguma necessidade muito mais primária que a gente identificou. Boa. Vai lá, Ingrid. Eu tenho uma pergunta só. Em relação às comunidades que, assim, como é que eu posso explicar? Aqui no nossos projetos, né, a gente sempre encontra uma comunidade, né, que está passando por alguma problemática, mas no caso do Gero, que a gente trabalha com cuidadores de idosos, nos cuidadores formais, a gente entra em contato com o lar de idosos, né, que lá já residem não, trabalham vários cuidadores formais, mas no caso dos cuidadores informais, que são familiares, né, a gente ainda não achou um local, eu acho que também é muito difícil de achar um local que se encontre vários cuidadores informais, né, no caso dos cuidadores familiares, e a gente tenta entrar em contato individualmente com eles, né, mas acaba que, assim, individualmente dá mais trabalho e, assim, é uma abordagem diferente também. Então, eu queria saber se já teve alguma experiência em relação a isso, né, de uma comunidade, assim, espalhada, Uhum. ou se tem alguma dica do que fazer quando a gente se depara com essa situação. Mais ou menos isso. Boa. Show. Em relação a isso, eu, né, nunca tive uma experiência direta com esse tipo de público. Acho que dá até para correlacionar um pouquinho do Bread and Bug, do Be Freight hoje, com uma comunidade um pouco mais dispersa, não concentrada, né, em uma região específica, mas acho que é um pouquinho diferente, porque querendo ou não, o contato é muito mais fácil, né? Mas o que eu acho que seria uma solução? Que eu, né, levaria para vocês em relação a esse contato com comunidade mais dispersa, né, de ser trabalhado. De fato, é algo muito mais difícil de vocês trabalharem, querendo ou não, vocês têm que realizar, digamos que, uma prospecção por pessoa que vocês vão estar trabalhando, né? Então, vocês vão ter que fazer um mapeamento de vários cuidadores, prospectar esses cuidadores, entrar em contato, né? A partir disso, vocês vão ter que idealizar uma solução para cada cuidador, não necessariamente para cada, né? Mas adaptar ou, né, levar a solução para cada um daqueles cuidadores. Mas, infelizmente, o processo eu acho que é muito esse mesmo que tem que ser feito, né? Querendo ou não, é uma solução que, assim como ela pode ser fornecida por um lar, né, de idosos, que vai atender vários cuidadores, às vezes vão precisar, né, trabalhar com uma solução, vamos falar assim, mais B2C, né? Então, direcionada para cada consumidor da solução de vocês, né? Então, eu acho que tentar formas, né, de encontrar, que nem você falou, né, onde o público de vocês está, né, onde que vocês conseguem não necessariamente encontrar ele fisicamente, mas às vezes encontrar ele em redes sociais, né, em canais específicos, às vezes vocês vão encontrar essa parte mais de cuidadores, de idosos no Facebook, né, que é uma rede social, né, mais talvez voltada para esse público, e às vezes vocês desenvolverem um marketing, uma comunicação dentro do Facebook consiga alcançar, né, esses públicos. Às vezes vocês vão, né, ter que ter uma comunicação muito mais direcionada para núcleos familiares, né, e vocês vão encontrar famílias, né, tradicionais consolidadas em núcleos que tenham um histórico de cuidado dos mais velhos, de gerações mais antigas, né? Então acho que é encontrar
onde está a comunidade de vocês, né? Novamente, não necessariamente no ambiente físico, mas da forma como vocês conseguem alcançá-la, né? Como que vocês conseguem identificar as comunidades. Então, às vezes, vocês vão precisar fazer tráfego pago, às vezes, vocês vão precisar fazer anúncio na televisão, fazer anúncio, né, em jornal, vocês vão precisar fazer anúncio enfim, encontrar qual é o canal de comunicação para aquela comunidade. Às vezes, o Instagram não vai ser a forma que vocês vão conseguir conversar, né? Ambiente físico também não, porque não é uma comunidade que está concentrada, né? Vai ser muito difícil vocês encontrarem, às vezes, um evento de cuidadores, não sei. Mas identificar qual é o melhor meio, o canal de comunicação com aquela comunidade, entendeu? Entendi, valeu. Mas aí, Aproveitando a deixa, queria saber se alguém também tem mais perguntas. Se quiserem mandar no chat ou levantar a mão, podem ficar à vontade, gente. bom, eu acho que a gente complementando, eu acho que é uma dor muito complexa e resolvida mesmo, essa questão de comunidades mais dispersas, né? Vários Sim. projetos têm essa dificuldade, e eu acho que tentar, né, fazer um pouco desse processo, que a gente trabalhe com comunidades concentradas, né, levar um pouquinho disso para comunidades mais dispersas, né? Então, quando vocês encontrarem esse canal, às vezes vocês vão lançar lá um questionário, ou ver, tipo, os cuidadores que Uhum. mais se interessaram, né? Entrar em contato com eles por uma mensagem direta, depois apresentar a solução de vocês, e aí vocês vão criando um vínculo, né, com aquele público-alvo. Acho Eu acho, que... eu acho que seria mais tratar também como um relacionamento com o cliente, né, no caso. Exato, exato. É Uhum. muito isso mesmo. Porque no caso de vocês é um modelo de negócios onde o cliente é o beneficiário da solução de vocês, né? Sim, Obviamente, o idoso daquele cuidador também está sendo impactado, mas, né, quem tá diretamente, né? diretamente, no caso, é o cuidador. Acho que é isso. Então é isso. Se ninguém tem pergunta, gente, então eu queria agradecer novamente, né, o Caio por aceitar o nosso convite nesses 2 dias. Foram 2 capacitações muito importantes, eu acho que não só para o nosso time, mas para todos os times que estão participando com a gente aí. E a gente queria agradecer também a participação de vocês aqui com a gente. Eu vou só compartilhar aqui, só um minutinho. Os próximos dias, né, do nosso treinamento, nós tivemos os 2 dias com o Caio, foram dias muito bons, mas o nosso treinamento não acabou ainda, gente. A gente tem ainda mais 3 capacitações a caminho. A gente volta semana que vem com o Jonathan, que ele é alumni aqui da Enactus UNB. Ele é formado em administração, ele vai trazer o tema de gestão de indicadores. Ainda semana que vem, a gente vai trazer comunicação e marketing em parcerias com a Bruna, da Enactus Brasil. E no dia 16, a gente vai estar falando sobre o papel do professor conselheiro nos times, com o professor Leonardo, né, que ele também é da Enactus Brasil. Então, participem, né? Voltem para participar com a gente. A gente queria agradecer a participação de todo mundo e do Caio novamente. Pô, gente, agradecer, foi uma honra. Muito obrigado novamente pelo convite da UNB. Precisando, gente, estou sempre à disposição. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. E é isso. Espero que tenha sido útil e que possam ter absorvido um pouquinho, dessa troca